E aí pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos estudar evolução, mais uma vez, né? Continuando aí com o estudo da evolução. E o assunto aí de hoje é especiação. Então o que é especiação? É o surgimento de novas espécies, né? Então na primeira parte que a gente estudou evolução, a gente estudou como que a evolução traz as mudanças, né? Como que que a gente viu que a evolução é a mudança ao longo do tempo, né? Então a gente viu como os mecanismos de variação na população, né? Como a variação natural que existe entre os seres vivos passa pelo processo de seleção natural, né, e como isso faz ao longo do tempo, ao longo das gerações, em que essas mudanças vão se acumulando, pequenas a princípio, mas que podem se tornar grandes ao longo do tempo, né? Então, a gente viu como que a adaptação dos seres vivos ao meio ambiente, às situações em que ele vive, através do mecanismo de variação e seleção natural. Muito bem, então hoje, nosso assunto aqui é a especiação, que é o surgimento de novas espécies, né? Que é a continuação, né? A consequência lógica, né? Das mudanças. Então, se as mudanças acontecem, é natural que de uma população antiga, de uma espécie antiga, né, a gente tenha o surgimento de uma espécie nova, né? Então, esse fenômeno é o que a gente chama de especiação. Então, o principal objetivo aqui é a gente entender como que dos ancestrais a gente tem o surgimento de várias espécies a ponto de a gente ter tanta diversidade da vida, né? A ponto de para, né, até Darwin, por exemplo, é um exemplo bem clássico, né? Quando ele veio aqui para as Américas, né, para o Brasil, e conheceu, né, a variedade de seres que existiam, ele ficou, né, abismado, né? Porque, por exemplo, besouros, né, que foi uma das espécies dos tipos de ser vivo que ele acabou coletando e analisando, né? Tinha tanta espécie, né? Às vezes em uma área pequena de floresta, né, tinha várias espécies de besouros, né, que são os coleópteros, né? E isso levanta a questão, por que tem tantas, né? Por que não tem um tipo de besouro só, ou dois, ou três? Não, mas tem um monte, umas centenas de espécies em uma área pequena, né? Então, de onde que vêm essas espécies? Como que elas surgem? E claro, sendo ali coleópteros, besouros que a gente conhece, elas têm uma relação, né? Elas são bastante semelhantes em vários aspectos, né? Então, isso tem que ter um mecanismo que faz com que, de um ancestral do besouro, né, você tenha a formação de várias espécies diferentes, né? Então, vamos acompanhar essa aula aqui para tirar dúvidas, para sintetizar, né, para a gente compreender melhor os fundamentos aí do processo de especiação. Então, vamos lá. Para começar, vamos tentar definir o que é uma espécie biológica, né? Afinal, se a gente vai entender o surgimento de espécies, a gente tem que saber o que é uma espécie, né? Então, do ponto de vista da biologia, nós estamos falando aqui, biologia, então, uma espécie biológica é definida pelo critério reprodutivo, né? Esse não é o único critério, né, mas é o mais moderno, capaz de fornecer um critério razoável para você poder definir o que é uma espécie e o que é outra espécie, né? Então, segundo esse critério reprodutivo, uma espécie é um conjunto de populações intercruzantes. Então, se nós estamos falando de reprodução, intercruzante é uma espécie que é capaz, é um indivíduo que é capaz de cruzar com outro, ou no caso, uma população capaz de cruzar com outra população. Então, por exemplo, vamos pegar seres humanos, né? Então, não importa se é um ser humano lá da Ásia, da Europa, da África, da Oceania, das Américas, né? Potencialmente, todo ser humano pode se cruzar com outro ser humano de qualquer outro lugar do mundo, né? Então, são populações intercruzantes. E isso a gente colocou em prática, né, nos tempos modernos, com o ser humano viajando de um lugar para o outro, né? Migrando. Então, nós temos aí a prova viva hoje, inclusive no Brasil, né, que é uma população altamente miscigenada, de que seres humanos de vários locais do mundo podem se intercruzar, né? E que, né, esse conjunto de populações intercruzantes seja isolado reprodutivamente de outras populações. Então, por exemplo, o ser humano, né, para manter aqui, ele não é capaz de cruzar, né, e reproduzir com outros seres vivos de outros tipos. Então, a gente diz que o ser humano é uma espécie, né, um tipo, né, uma espécie isolada, né, de outras espécies, né, para pensar em chimpanzés, e cachorro, cavalo, né? Então, não dá para reproduzir, né, não dá para ter uma mistura, né, de seres humanos com outros seres vivos. Então, por isso a gente diz que o ser humano é uma espécie, tá? Um conceito biológico. Tem limitações nessa definição? Tem, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que muitos tipos de seres vivos, como por exemplo bactérias, elas se reproduzem principalmente de forma assexuada, né? Então isso pode fazer com que fique um pouco difícil a gente levar em conta esse critério, né? E se a gente pensar bem, né, as bactérias são uma das grandes variedades dos seres vivos, são bactérias, né? São seres procariontes. Então, claro, tem suas limitações, e nesse caso usa-se outros tipos de critérios, né? Baseados no DNA, na morfologia, né? Mas para fins práticos, né, a gente vai trabalhar com essa definição que nós temos aqui agora, que é o conceito de espécie biológica, né? Para facilitar aqui por enquanto. E também não dá para usar esse tipo obviamente, esse tipo de critério aqui para seres que já foram extintos, né? Mas a gente volta lá mais depois falar sobre isso. Bom, então aqui não se aplica a espécie de reprodução assexuada ou extintas. Então é difícil saber se um dinossauro ou outro dinossauro lá eles poderiam se reproduzir ou não. Então para isso a gente leva critérios anatômicos, né? A gente verifica se as formas, né, os ossos, ou se é disponível em caso de bactérias, a gente analisa o DNA para ver diferenças ou não, né? Bom,
Mas, considerando aí, né, esse tipo de espécie definido pelo critério reprodutivo, né, vamos analisar aqui então os mecanismos de especiação, ou seja, como que uma espécie pode surgir a partir de espécies ancestrais. Bom, então, o primeiro mecanismo que a gente vai ver aqui é um mecanismo chamado anagênese, né, em que uma espécie ancestral, uma população ancestral, eu vou usar aqui borboletas, né, como um exemplo aqui, né, então, mas isso pode ser qualquer outro ser vivo. Então, uma população ancestral de borboleta, né, vamos dizer, que tem uma variação nessa população, como a gente viu lá no mecanismo lá de seleção natural, né. Então tem uma variação, né, eu desenhei aqui manchinhas na asa, né, e vamos supor que por uma certa felicidade lá, algumas delas, né, têm um formato aqui um pouco maior dessas manchinhas, que é selecionado positivamente, ou seja, talvez predadores, ao observar essa manchinha, ficam assustados, ficam receosos, achando que é um olho, que é um... Né? Então isso pode levar, ao longo do tempo, indivíduos que têm essa manchinha maior sobreviverem mais, né, e passarem adiante essa característica, e assim por diante, até que nós temos uma borboleta, né, uma mariposa, que tenha uma mancha que é muito semelhante a um olho. Né? Então esse é um fenômeno que acontece de fato, né? Existem insetos desses que têm olhos bastante realistas até, né, nas suas asas, e é uma explicação que se verifica, né, que tem função de afastar predadores, né, que confundem esse tipo de desenho, né, com um possível olho de uma coruja, de um ser muito maior do que a borboleta propriamente dita, e evitam se aproximar, evitam atacar com receio de serem eles próprios acabarem virando uma refeição aí, ou terem uma briga maior, comprar uma briga maior que consegue vencer. Né? Então, isso aqui seria o processo de anagênese, por quê? Porque não há, né, uma ramificação. Então, tem uma população ancestral, né, que dá origem a uma nova, né, um novo tipo, uma nova espécie, né, ao longo, porque isso aqui, claro, não é de um dia para o outro, não é de uma geração para outra, isso aqui pode levar muitas gerações. Né? Então, pode levar séculos, ou em alguns casos milênios, ou até milhões de anos. Né? Claro, com seres vivos que reproduzem mais rápido, né, que tem mais gerações ao longo de um curto período de tempo, isso aqui pode ser mais rápido. Né? Mas enfim, então isso seria a partir de uma população ancestral, você tem uma população nova, né? Então, como houve uma mudança significativa, né, a gente diz aí que é um processo de uma formação de uma nova espécie, né, a partir de um mecanismo de anagênese. Claro, como a gente não consegue verificar, né, uma máquina do tempo aí para ver se esse indivíduo aqui consegue cruzar com esse indivíduo aqui, né, de uma população ancestral com uma população moderna, é difícil a gente dizer que isso aqui, né, é uma nova espécie. Né? A gente não consegue fazer essa verificação pelo critério reprodutivo. Então, né, isso aqui explica muito bem as mudanças de populações ancestrais para populações novas. Né? Porém, o mecanismo que a gente vai focar aqui é o mecanismo da cladogênese. Né? E clado aqui, lembra que no segundo ano lá a gente estudou cladística, né? A gente estudou a formação dos cladogramas, que é aquelas arvorezinhas com ramos, né, que você vai colocando seres vivos lá na ponta. Né? Então, o que é isso? Isso aqui é a forma pela qual surgem esses ramos. Né? Que lá, então, naquela época a gente estudou para aprender a classificar os seres vivos, mas a gente não entrou em detalhes. Né? Então, hoje nós vamos estudar um pouco melhor. Como que surgem esses ramos? Como que de um ramo ancestral aqui a gente tem uma divisão, uma bifurcação em dois novos ramos? Né? Bom, então, no mecanismo de cladogênese, a gente tem a população ancestral, que é a mesma aqui, né, para fins do exemplo. Né? E eu coloquei aqui uma separação. Né? Para a gente começar aqui o exemplo, vamos falar que essa separação aqui é uma barreira geográfica. Né? Então, barreira geográfica. Então, o que é uma barreira geográfica? Uma barreira geográfica pode ser um rio, né, que está ali intransponível. Né? Claro que no caso da borboleta fica difícil porque ela não poderia voar, mas, né, em alguns animais um rio é uma barreira intransponível. Né? No caso de uma borboleta, sim, poderia ser um corpo de água muito maior, um mar, por exemplo, né, um oceano. Ou poderia ser uma cadeia de montanhas. Né? A gente sabe que cadeias de montanhas se formam aí com o movimento das placas tectônicas, e alguns desses insetos voam, mas eles não voam muito alto. Né? Então, por exemplo, se a gente pensar a Cordilheira dos Andes, né, Cordilheira do Himalaia, né? Quando ao longo de alguns milhões de anos, essas cordilheiras se formaram, né, populações que estavam de lados opostos têm muita dificuldade ou até são impossibilitadas de cruzar aquela barreira. Né? Ou uma queimada, né, que afeta aí uma área de mata e deixa ali um corredor, né, uma divisão, né, geográfica, que esses seres não vão ser capazes de cruzar, ou vão cruzar muito pouco, né, não se aventurar e vão preferir permanecer nos seus nichos. Né. Claro, então isso é uma barreira geográfica que vai separar essas populações, que a princípio elas vão ser virtualmente idênticas, porque afinal era uma população ancestral que só foi separada aí por um acidente geográfico. Né. Então o que vai acontecer? Né? Aqui nesse caso, se a gente sabe que ao longo do tempo mudanças vão acontecer devido ao processo de seleção natural e variação, né? A gente pode imaginar que necessariamente, ou não necessariamente, mudanças que acontecem nessa população, que vamos chamar de população B, e nessa população A, nem sempre essas mudanças vão ser iguais. Né? Então pode ter uma diferença no clima, pode ter uma diferença nos predadores, pode ter uma diferença
nas condições de alimentos, né, na disponibilidade de água, enfim, né, de uma série de fatores podem ser diferentes no lugar onde a população A está vivendo, que no lugar onde a população B está vivendo. Né? Então, a variação que existe nos ambientes, na seleção natural, pode fazer com que ao longo do tempo pequenas diferenças surjam nessas populações A e B. Então, a princípio, né, se você pegar uma desses indivíduos e levar ele para o outro lado, ele vai conseguir, sem problema, se adaptar e reproduzir e continuar se entendendo bem aqui. Mas, ao longo do tempo, né, a gente vai ter começar a formar uma variação nessas populações, por exemplo, seleção natural diferenciada. Né? Então, aqui eu, por exemplo, segui o rumo mais ou menos igual essa aqui, né? Então, vamos supor que tem predadores que se assustaram com essa presença aqui de uma manchinha, né? E, por outro lado, aqui, né, vamos supor que ocorreu uma variação aqui que levou essa asa aqui a ficar com uma textura, um padrão, né, que lembrou mais uma folhinha. Claro, isso aqui é um exemplo hipotético, né? A variação não necessariamente vai ser tão drástica assim nesse ponto, né? Tem espécies que são bastante semelhantes entre si, né? Mas enfim, o ponto é que com o passar do tempo a gente vai tendo diferenças, né? Mutações genéticas que surgem desse lado aqui podem não acontecer desse outro lado aqui, né? Você pode ter variações, seleção natural diferenciada que vão tornar essas populações progressivamente cada vez mais diferentes, né? Isso a gente chama de raças, né, geográficas. Então, a princípio, que eram duas populações praticamente idênticas, com o passar do tempo vão se tornar geograficamente raças geográficas, né? Vão ter pequenas diferenças que vão acabar marcando essas populações como visivelmente diferenciadas. E aí que tem um critério, né, que entra aqui o critério da espécie biológica. Passando o tempo bastante, né, vamos colocar aqui ΔT, né, passando o tempo bastante, vai chegar um momento em que, por diferenças acumuladas aqui, vai chegar um momento em que se você colocar esse indivíduo aqui de uma população em contato com um indivíduo de outra população, eles não vão conseguir mais se intercruzar, né? Você vai ter uma rejeição, né? Ele não vai conseguir ter uma descendência com um indivíduo de outra população. Né? Isso a gente chama de isolamento reprodutivo. Né? Então essas duas populações vão estar isoladas reprodutivamente. Né? Em algum momento aqui, isso aqui vai acontecer. Né? Então, quando a gente pega na vida real, né, não aqui nesse exemplo, a gente encontra espécies que estão isoladas reprodutivamente, que não, se você pegar um exemplo aqui é o ser humano. Né? O ser humano, o nosso parente mais próximo ao chimpanzé, a gente não consegue, né, a gente é isolado reprodutivamente. Porém, né, existem espécies, por exemplo, o tigre e o leão, que inclusive, né, é um exemplo que foi usado lá na outra aula, o tigre e o leão, eles são semelhantes em vários aspectos, né, porém, eles são significativamente diferentes com relação aos seus hábitos, né, seu modo de vida, um vive na selva, outro vive na savana, né, morfologicamente eles são bastante diferentes, né, um vive em bandos como o leão, outro vive de forma mais isolada como o tigre, porém, em condições de cativeiro, né, onde você coloca os dois em um ambiente artificialmente, né, em que eles vão ficar juntos, eles podem se cruzar e ter um híbrido, né. E esse híbrido mostra que, né, ao longo desse processo aqui, eles estão num ponto em que eles não estão perfeitamente isolados, que se você tiver a chance de colocá-los juntos, eles vão conseguir formar um indivíduo que é um meio termo ali, né, um ligre. Né? Agora, tem em alguns casos, por exemplo, o cavalo e o burro, né, ele tem esse mesmo, uma égua e o burro, ele tem esse mesmo padrão. Né? Eles conseguem formar um híbrido, né? Conseguem ter a reprodução com sucesso, mas esse híbrido é estéril, ou seja, ele não consegue se reproduzir nem com um nem com o outro. Então o que a gente tem? Na prática, elas estão isoladas reprodutivamente. Mesmo que consiga, eventualmente, como no caso do tigre-leão, reproduzir, né, esse indivíduo, isso na natureza é inviabilizado porque eles vivem em locais diferentes, né, e têm hábitos diferentes, né, então essa reprodução está virtualmente inacessível. Né? E isso é por conta desses mecanismos de isolamento reprodutivo. Então, por exemplo, pode ser que aqui nessa região a estação, né, de reprodução seja num período e aqui seja em outro período. Então, mesmo se elas voltassem a se encontrar, né, vamos supor que a floresta cresceu de novo, vamos supor que lá aquele mar acabou formando uma ilha que permitiu que as espécies voltassem a se cruzar, ou então aquelas montanhas, ao longo de milhões de anos, elas foram se desgastando e agora você pode cruzar de um lado para o outro, né, mas vamos supor que as populações estejam em contato. Né? Então, tem uma série de mecanismos que vão desde comportamento, genética, né? Mutações genéticas vão se acumulando. Né? Então, no caso do ser humano e outros primatas, o nosso DNA não é compatível com nenhum de outros primatas. Né? Então, o óvulo, o espermatozoide humano não consegue se combinar com o de outros primatas para formar um embrião que vai conseguir sobreviver, né? Vai conseguir se desenvolver. Então, não é possível nem a fertilização. Né? Então, vários mecanismos aí vão contribuir para isolar reprodutivamente um lado do outro lado. Né? Então, inicialmente é uma barreira geográfica, né, mas posteriormente essas diferenças vão se acumulando e tornam-se uma barreira reprodutiva por si só, né, em que não é necessário nenhum tipo de outro isolamento para acontecer. Né?
E a gente tem aqui, então, uma formação de um ramo novo, né? Então, uma espécie ancestral, uma população ancestral, dá origem a dois raminhos do nosso diagrama, e cada uma dessas, isso que é importante, cada um desses aqui vai seguir a sua história evolutiva agora, né? Então, cada uma dessas populações, né? E lembrando, eu aqui enfatizei uma diferença física, mas essa diferença pode não existir, né? Essa espécie aqui pode ser muito semelhante a essa espécie aqui, né? A ponto de uma pessoa destreinada olhar para as duas e falar, é a mesma espécie. Só que daí, se você vai analisar o ciclo de vida, vai lá e colocar elas, você vê que elas têm pequenas diferenças e mesmo estando juntas, eventualmente elas não conseguem se reproduzir. Tem espécies de lagartos, de pássaros que são muito parecidas, né? Só que elas não se reproduzem, elas são isoladas reprodutivamente. Então são duas espécies, né? E por outro lado, existem, por exemplo, a gente for ver cachorro, né? Cachorros são muito semelhantes, muito diferentes, várias raças de cachorro, mas se você colocar eles juntos, eles podem se reproduzir. Então, apesar da semelhança, né, aqui de indivíduos, eles podem ser de espécies diferentes, e apesar das diferenças, por exemplo, em raças de cachorros, né, eles são a mesma espécie porque eles conseguem reproduzir, eles não estão isolados reprodutivamente, né? Então, no final da aula passada eu coloquei aquela pergunta lá, né, para a gente ver qual que é a alternativa incorreta, né? E a maioria, né, respondeu errado, né? Então, a alternativa incorreta lá era essa, né? O que diferencia uma espécie da outra não é nada mais que o isolamento reprodutivo, né? Diferenças na aparência, diferenças que podem ser observadas, elas até podem ser utilizadas, elas foram no passado, né? Mas elas não são um critério biológico de espécie, né, biológica, porque esse critério ele pode ser enganador, né? Você pode achar que são duas espécies diferentes e não são, como é o caso dos cachorros, né? E você pode achar que é a mesma espécie, como no caso de alguns tipos aí de répteis, de aves, né? E até mamíferos, né? Esquilos, por exemplo, né? Então tem populações de esquilos que são bastante parecidas. Se você olhar assim, fala, um esquilinho, mas eles são espécies diferentes, uma leve alteração da cor, aparentemente, mas se você vai analisar a biologia deles, eles não conseguem se cruzar, né? Eles não têm essa troca de genes, né, de DNA, então eles estão para sempre isolados, cada qual no seu cantinho, né? Isso define uma espécie. Lembrando, em bactérias existem outros mecanismos, né, de analisar se é uma espécie ou outra, porque como a gente não se aplica esse critério a espécies com reprodução majoritariamente assexuada, mas analisando o DNA, analisando características importantes, né, como características bioquímicas dessas bactérias, né, a gente consegue mais ou menos determinar ali populações e estimar as espécies, né? É um pouco mais complicado, né, mas dá para fazer. E por fim, né, vamos aqui esclarecer dois princípios aqui. Então, a gente falou aqui desse processo, isso aqui é uma especiação alopátrica, né? Alo, né, é diferente, e pátria é do local, né? Então, alopátrica é pátrias contrárias, pátrias diferentes, né? Então, esse mecanismo aqui foi primeiro imaginado e descrito e verificado quando espécies estão isoladas, a princípio, por uma barreira geográfica, né? O que leva a surgimento de características diferentes e, por fim, ao isolamento reprodutivo. Porém, né, foi verificado depois que isso pode acontecer no mesmo local, né? E lá a gente já viu o exemplo das mosquinhas, né? Quando no mesmo local você tem dois ambientes diferentes, você pode começar a ter que indivíduos de uma população ancestral eles começam a preferir, né, a habitar ou ocupar certos nichos, né, certos locais, o nicho, né, o nicho ecológico ali, explorar certos recursos específicos daquele ambiente, de modo que você cria uma turminha, né? Então essas populações que separam ela não é uma barreira geográfica mais, mas é uma barreira comportamental, uma barreira de microambiente dentro de uma mesma pátria, de uma mesma região geográfica maior, né? Então, daí, claro, essas populações elas vão tender a se cruzar mais com indivíduos da mesma população do que com uma da outra. Isso pode levar ao surgimento e manutenção de diferenças importantes e, ao fim, até ao surgimento de espécies diferentes, né, mesmo que não tenha tido um evento grande que separe geograficamente duas espécies, né, duas populações. E, claro, lembrando aqui, isso não significa que uma barreira geográfica não é importante, né? E uma barreira geográfica para uma espécie, a gente colocou aqui borboleta como exemplo, né? Uma borboleta consegue voar para ela é difícil você conseguir uma barreira efetiva, tanto que muitas espécies migram, né, através do continente. Mas para espécies que não conseguem voar, que são de difícil locomoção, um simples rio já pode ser uma barreira intransponível, né? Então se a gente pensar na dinâmica de rios, né, se vocês devem ter visto geografia lá, que os rios vão serpenteando e vão se formando novos rios e vão desaparecendo, né, ele vai mudando de lugar, formando ilhas, né? Então, em alguns ambientes, né, a diversidade do ambiente pode gerar, ao longo do tempo, a formação de muitos clados, né? E isso vai acabar ocasionando uma grande diversidade biológica também, né? E também uma diversidade grande de ambientes
né? Então, por exemplo, na floresta amazônica, né? Na floresta amazônica você tem as árvores lá em cima, você tem as árvores intermediárias, você tem os arbustos que ficam lá embaixo, né? E cada um desses locais é cheio de espécies que vivem só nesses ambientes. Então, se tem uma espécie lá ancestral, né, que tem uma população que fica mais aqui em cima, uma população que fica mais no meio, uma população que fica mais embaixo, explorando recursos diferentes, se alimentando de coisas diferentes, né? Você pode ter especiação simpátrica acontecendo aqui nesses ambientes. Então, ambientes diversos, né, tendem a ter mais recursos diversos e ser mais palco de eventos de cladogênese, como a gente denomina, né? Bem, então é isso, né? Então a gente viu aqui que, né, a espécie biológica é definida por isolamento reprodutivo, né? E que mecanismos de especiação, né, envolvem uma separação de uma espécie ancestral, de uma população ancestral, em populações diferentes, que vão acabar acumulando diferenças ao longo do tempo, né, para se tornarem, enfim, isoladas reprodutivamente quando a gente tem, portanto, duas espécies. E cada uma dessas pode ocorrer o mesmo processo, né? Ela pode se separar, então a gente vai ter aquele formato de uma árvore que vai sempre se ramificando, né? Só um detalhezinho, né? A gente falou aqui da seleção natural, da variação natural, né, e seleção natural, mas outros processos também podem ser importantes, né? Então, por exemplo, vamos supor que dessa espécie aqui ocorreu um fenômeno lá e formou-se uma ilha vulcânica, né, por uma explosão vulcânica, e alguma dessas borboletas aqui acabaram sendo levadas por um golpe de vento lá, elas estavam voando e foram levadas lá para essa ilha, onde elas ficaram isoladas, né? Às vezes, né, em populações pequenas, como nesse exemplo que eu dei aqui, você pode ter que não é a seleção natural que vai fazer um papel importante de diferenciar essa população A da população B, mas coisas muito menos impressionantes como o acaso, né, como a sorte, a chance, né? Então, se por acaso aquelas borboletas que foram levadas para esse golpe de vento, né, suposto lá, se você pegou, se a sua população original, ela não era representativa da população original, né, maior, né? Então, se você pegou, por exemplo, umas que tinham umas manchas mais uma delas, né, que tinha uma mutação rara lá, que tinha manchas de cores muito diferentes, né? Então ela era talvez 1 em 1 milhão naquela população original lá. Mas, vamos supor que naquele golpe de vento, ela foi levada lá junto com mais outra meia dúzia. Então, de 1 em 1 milhão, ela passou a ser 1 em meia dúzia, né? Então, aquela população nova, que está sendo fundada lá por aquele punhado de borboletas que foi levado para um evento acidental lá, para uma nova região, onde ela vai começar a partir de lá, aquela população pode ser de cara muito diferente da população original, simplesmente porque, por sorte ou por azar, a população que foi iniciar aquela população lá, a colonização daquele ambiente, ela era diferente do restante da população original, né? Isso também acontece quando uma população é reduzida, né, muito por algum evento cataclísmico. Então vamos supor que um asteroide lá aconteceu e acabou com praticamente todos, né, os indivíduos, sobraram só muito poucos, né? Então se naqueles poucos, um deles lá tinha uma característica rara, né, essa característica deixa de ser rara instantaneamente, praticamente, né, porque se ele é um dos únicos que sobrou, né, ele vai a representatividade daquela característica vai subir muito, né, naquela população em comparação com as outras características, né? Então, alguns eventos, né, podem ser não tão ligados à seleção natural, né, ou a uma explicação, né, por que será que tem essa característica. Pode ser que muitas vezes foi sorte, né, ou azar dos outros, né, que não conseguiu sobreviver. Então, para a gente compreender a vida e as características que aparecem aí, nem sempre a gente tem uma adaptação perfeita, né? Às vezes é o que deu para acontecer, é o que sobrou, é quem deu sorte, né? Que acabou começando uma população e aquela população tem a marca daquele indivíduo que carregava essa característica, né? Às vezes ele tinha uma característica boa, né, que acabou sendo favorável, permitiu que ele viajasse muito, não sei o quê, mas ele tinha outras características que não tinha nada a ver, mas que ele acabou levando, né? Então, em populações pequenas isso é mais importante, porque populações pequenas têm mais chance de ter essas variações bastante diferentes, assim, né, de características que um golpe de sorte, uma característica pode desaparecer ou uma característica pode acabar se tornando importante, né, do que uma população muito grande, que a chance de ter essa deriva genética, né, essa diferença assim por fatores acidentais acaba sendo um pouco menor. Mas, né, tá ficando longo já, então vamos ficar por aqui, né, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida aí é só entrar em contato.